Olá, a aula de hoje é sobre porcentagem. Então, a expressão porcento, que nós representamos através desse símbolo aqui, ela está relacionada com frações de denominador 100. O nome já diz, porcento, ou seja, por 100. Aqui, vocês já devem ter ouvido falar, eu tenho 80% de desconto se comprar hoje, 40% de desconto. Então, isso é porcentagem. Nós representamos ela de três maneiras diferentes. Então, existe a taxa percentual, que é do jeito que eu acabei de falar, por exemplo, 80%. O que isso quer dizer? Que a cada 100, 80 reais seria de desconto, no caso. Fração percentual. Eu transformo esse jeito numa fração. Se é 80%, vai ficar 80 sobre 100. E a forma decimal, eu transformo esse 80 centésimos em número decimal, fazendo como? Dividindo. Então, se eu dividir 80 por 100, ele vai dar 0,80 ou 0,8. Mesmo acontece aqui, 40%. Se eu for transformar em fração percentual, 40 em cima, 100 embaixo. Se eu dividir, 0,40 ou 0,4. Lembrando que quando a gente divide por 100, por 10, por 1000, qualquer fração decimal, na verdade é só a vírgula que moveu. Por exemplo, aqui eu tinha 40. Se eu estou dividindo por 100, que tem dois zeros, movi a vírgula duas vezes. Uma, duas, tá? Por isso que deu 0,40. Mesma coisa acontece aqui. Tinha 80. A vírgula do 80 estava aqui no final, quando não aparece. Tem dois zeros, vou mover duas vezes. Uma, duas. Quem não lembrar, faz a divisão. Exemplo, como que a gente aplica o conceito de porcentagem? Então, o primeiro exemplo diz assim: em uma escola com 320 alunos, 60% são meninas. Quantas são as meninas? Então, eu sei que está dizendo aqui que 60% são meninas. Então, eu posso representar esse 60% assim, da maneira que está ali, ou eu posso representar assim, né? Em forma de fração percentual. 60%. Quando eu tenho uma fração, eu sempre posso simplificar essa fração. Então, eu posso, primeiramente, cortar um zero, virou 6 décimos, e posso simplificar essa fração, dividindo ela em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, eu representei aqui o 60% de outras maneiras já. Por que isso? Porque daí ele vai me ajudar na hora da resolução, de descobrir quantos que esse 60% equivale em números, em quantidade. Como que eu posso fazer isso? Então, vamos lá. Eu vou mostrar três casos diferentes, três jeitos diferentes da gente resolver. O primeiro deles, eu vou usar a fração percentual original. Então, eu tenho 60%, eu vou usar ela, 60 sobre 100. Eu quero 60% de quanto? Do total, que seria 320. Então, eu multiplico pelo meu total, 320. Virou uma multiplicação de fração normal. Não tem nada embaixo, completa com 1 e resolve. Multiplicação de fração, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 60 vezes 320, 19.200. E embaixo, 100 vezes 1, 100. Como toda fração, ela pode ser simplificada. Cortei os zeros, deu 192 dividido por 1, ou seja, 192. Então, dos 320 alunos, 192 são meninas. Esse é o primeiro método. Vamos ao segundo, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Vocês lembram aqui em cima que da fração eu tinha simplificado ela já? Eu posso usar essa fração da maneira simplificada já. Então, eu posso usar o 3/5 vezes o 320, que é o total de alunos. Mesma coisa, não tem nada embaixo, completa com 1. Multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 320, 960. 5 vezes 1, 5. Aqui você pode até dividir ou simplificar, vai dar no mesmo. Se eu dividir 960 por 5, ele vai dar o 192, mesma coisa. Então, concluímos mesmo que é 192. Uma última maneira é usar a forma decimal dessa fração.
Se eu tinha 60%, ela também poderia ser representada da seguinte maneira, né? 0,6 ou 0,60. Vou usar ela aqui agora. Então, eu posso fazer a forma decimal, 0,6 vezes o 320, sempre usando o total de alunos, tá? Também, se você fizer a multiplicação, vai dar o 192. Então, você pode fazer com a fração original, com a fração simplificada ou com a forma decimal. Vai dar o mesmo resultado, 192. Concluindo, então, a pergunta era: quantas são as meninas? Então, vamos colocar como resposta. Resposta: 192 meninas. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, ele diz assim: uma loja fez uma promoção. Um tênis que custava R$ 85,00 está por R$ 68,00. Qual foi a porcentagem do desconto? Agora ele só deu os valores, ele não deu nenhum resultado, nenhuma porcentagem ali para a gente calcular. Primeiro a gente tem que saber qual foi o valor desse desconto. Como que eu vou descobrir? O tênis custava R$ 85,00. Quando não tem centavos, não tem necessidade de colocar o vírgula 00, tá? Então, o tênis custava R$ 85,00. Passou a custar 68. Então, eu vou diminuir esses dois para descobrir qual é o valor do meu desconto. Se eu diminuir 85 menos 68, eu tenho um valor de R$ 17,00. Então, o meu desconto foi de R$ 17,00. R$ 17,00 foi o desconto, correto? Agora a gente vai resolver. Quanto que era o tênis antes? Qual que era o total do tênis? 85. Se eu dividir esses valores, eu vou conseguir achar a forma decimal dessa porcentagem. Então, vamos dividir lá, 17 por 85. Vou dividir aqui. 17 dividido por 85. Não dá, né? 17 é menor. O que eu preciso fazer? Acrescento um zero e aqui 0, agora dá, pegando 170. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 subiu, 17. Achamos 0,2. Então, eu sei que a forma decimal é 0,2. Mas ele perguntou qual a porcentagem. Ele quer em porcentagem, em taxa percentual. Como que eu transformo a forma decimal em taxa percentual? Olha, o nome é porcentagem. Então, é só lembrar. Multiplicar por 100. Tá? Vamos fazendo o processo inverso. Multiplicando por 100, eu vou achar que ele deu 20% de desconto. Lembrando que só move a casa duas vezes. A vírgula estava aqui, 1, 2, 20%. Ok? O terceiro e último exemplo diz assim: uma camiseta custava R$40 e sofreu um acréscimo de 5%. Qual é o novo preço da camiseta? Então, eu preciso saber quanto que é 5% do total, que é 40. Vou usar aqui só uma maneira. Vocês já sabem que existem outras maneiras de resolver. Então, eu tenho 5%, ou seja, 5 em cima e 100 embaixo, de 40, que é o total que custava a camiseta. Vamos multiplicar. Não tem nada embaixo, completa com 1, multiplicação de fração. Numerador por numerador, denominador por denominador. 5 vezes 40, 200. 100 vezes 1, 100. Posso simplificar cortando zeros, deu 2. Como ele diz aqui que foi acréscimo agora, então acréscimo eu tenho que somar, não diminuir. Se ela custava 40, 40 mais 2, 42. Tá? Então, a resposta aqui, R$42. Beleza, pessoal? Até a próxima.